Olá, meu nome é Rafael Paiva Justo, sou capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos à aula 4 da instrução sobre a norma técnica 11 do CBMGO, referente às saídas de emergência. Na instrução de hoje, falaremos sobre as escadas das saídas de emergência, suas características e exigências. Como requisitos básicos para a escada, nós temos o quê? Ela deve ser constituída com material estrutural e compartimentação incombustível. Então, a gente não pode ter o quê? Na construção da escada, algum material que ele seja combustível, porque na situação de incêndio, colocaria o deslocamento naquela escada numa situação de perigo, né? Ela deve ser dotada de guarda nos lados abertos. Seria o quê, então? Se uma das laterais ou as duas laterais forem abertas, a gente tem que ter o quê? Exigência de guarda-corpo. Ela deve ser dotada de corrimão em ambos os lados da escada, para facilitar o deslocamento, tanto na subida quanto na descida, utilizando o corrimão como auxílio ali no deslocamento vertical. A escada ela tem que atender todos os pavimentos acima e abaixo da descarga, terminando obrigatoriamente no piso da descarga, não podendo ter comunicação direta com outro lanço na mesma prumada. O que é esse item aqui, senhores? Por exemplo, ele fala que no pavimento térreo, quem estiver descendo dos pavimentos que estão acima dele, a escada ela tem que terminar no pavimento de descarga. Não teria como você, por exemplo, estar no quinto andar e descendo, e, por exemplo, numa situação de você não estar prestando atenção na sinalização, você passar direto para o subsolo 1, subsolo 2, etc. A escada ela tem que facilitar a saída da edificação, terminando onde? No piso da descarga, geralmente o piso térreo. Da mesma forma, quem está subindo do subsolo. A escada ela tem que terminar no térreo, para você não, inadvertidamente, não acabar subindo para o quarto, quinto pavimento, chegar lá e perceber que você passou do pavimento da descarga. Ela tem que ter o quê? Uma compartimentação ali no pavimento térreo para facilitar a saída das pessoas numa situação de sinistro. A altura do degrau ele tem que ser entre 16 e 18 centímetros, com tolerância de 0,5 centímetros. É uma altura o quê? Razoável, não pode ter um degrau muito alto e nem um degrau muito baixo. E outra situação, o degrau ele tem que ter a mesma altura contínua na escada. Isso a gente chama de quê? Balanceamento. Não tem como você ter a escada começar com um degrau de 16 e terminar com um degrau de 18, de 20. Naturalmente, a gente, quando começa a passada na escada, a gente adequa a nossa passada para a altura do degrau. Se, por exemplo, você tem um degrau que ele está desbalanceado, que a gente chama, começa com 16 e aumenta para 18, para 20, você automaticamente tropeça nesse desbalanceamento do degrau, né? A largura dos degraus também ela vai ser dada pela fórmula de Blondel, que é essa apresentada aqui. Pela fórmula aqui, a gente tem, então, que a largura vai variar entre 27 e 32. A gente não pode ter um degrau muito estreito, porque dificultaria, então, as pessoas que têm um pé maior, e nem um degrau muito largo também, porque na passada, o ideal é que cada passo que a gente der, a gente avance um degrau. Se o degrau for muito largo, a gente vai ter que dar duas passadas para vencer o mesmo degrau, e esse não é o objetivo. A gente tem que ser eficiente nesse deslocamento vertical, né, nas escadas. Outro item aqui que a gente vê é o quê? O lanço mínimo de 3 degraus nas escadas da saída de emergência. Isso aqui nós já até comentamos antes, porque se a gente tiver o lance mínimo de 3 degraus, sendo que cada degrau mínimo é 16 centímetros, se a gente tiver um desnível menor do que esses 3 degraus aqui, como que a gente tem que vencer esse desnível, então, na saída de emergência? Através de uma rampa, né? O lanço máximo entre dois patamares consecutivos não deve ultrapassar 3,7 metros de altura. O que isso quer dizer? Se a gente tem dois pavimentos e a altura deles é maior do que 3,7 metros, a gente tem que ter o quê? Patamar intermediário. É muito comum nesses patamares intermediários a gente ver o quê? A mudança de sentido na descida da escada. A gente começa, às vezes, nesse sentido, e aí nesse patamar ele inverte o sentido aqui para, no caso desse exemplo aqui, para a direita. Com isso, a gente economizaria o quê? Espaço na escada. A gente vê que, continuando o lance no mesmo sentido, a gente ocupa muito mais espaço aqui com essa escada. Por isso que é muito comum fazer o quê? A inversão de sentido nesses patamares intermediários. Outro detalhe aqui referente também aos patamares, senhores, é o início e o fim das escadas. Se a gente tiver uma porta para poder ter acesso a essas escadas, a gente obrigatoriamente tem que ter o patamar antes
ou depois dessa porta aqui, dependendo do sentido que a gente estiver observando a figura. Para que desse patamar? Para não correr o risco da gente abrir a porta e já vir direto em cima de um degrau, que causaria o quê? Perigo numa situação de deslocamento. Então, obrigatoriamente, as portas têm que abrir em patamares planos, tanto em cima quanto embaixo aqui na escada também. Nesse slide aqui, a gente fala o quê? Sobre o acabamento interno das escadas. É obrigatório que ele seja um acabamento liso. O objetivo desse acabamento liso é o quê? A gente não ter pontas que possam prender na roupa, possam machucar as pessoas durante um deslocamento. Isso não quer dizer que a gente não possa ter o quê? Textura, grafiato, algum tipo de revestimento. Lembrando que tem que ser o quê? Revestimento em combustível, né? Mas a gente pode ter esse tipo de revestimento dentro da escada. O objetivo do liso nesse texto aqui é informar que o quê? A gente não pode ter pontas que vá poder prejudicar o deslocamento ali dentro da escada. Na caixa de escada, a gente não pode ter aberturas, porque para lixo, para passagem elétrica, essas aberturas, uma coisa muito comum é o quê? Lixo dentro das escadas. Às vezes o lixo tem uma bituca de cigarro, esse cigarro vai incendiar uma lixeira dentro de uma escada se você tem uma situação de incêndio. Dentro da escada, a sua saída de emergência está totalmente comprometida, né? Outro item aqui que não são aceitos também nas escadas é o degrau em leque. A gente vai estar vendo um exemplo aqui de degrau em leque logo na sequência. Que são o quê? As escadas de uso restrito. Nas escadas de uso restrito, nós podemos utilizar tanto ela em espiral quanto o degrau em leque, que é o quê? Quando a gente tem essa curva aqui no degrau. Por que que nesse tipo de escada aqui é permitido? Exatamente porque ela vai atender pequenas áreas, mezaninos e áreas privativas, com a população máxima de 20 pessoas. Por isso que a gente tem algumas regras diferentes para esse tipo de escada aqui de uso restrito. Ela não pode atender o quê? Mais de um pavimento. Ela pode ter largura abaixo daquele 1,20 que a gente já tinha visto anteriormente. Ela pode ter uma largura mínima aqui de 80 centímetros. O piso dela tem que ser antiderrapante. Obrigatoriamente, ela vai ter que ser dotada de corrimão e guarda-corpo nos lados abertos aqui, nas laterais. A gente vê que esse exemplo aqui é um exemplo bom, que a lateral dela é aberta. Obrigatoriamente aqui a gente vai ter que ter o quê? O guarda-corpo na lateral aberta. Se a escada aqui tiver até 1,1 metro de largura, você pode colocar o quê? Corrimão só de um dos lados, então. Então, nesse exemplo aqui da escada de uso restrito, a gente não precisa ter corrimão dos dois lados. A gente pode ter o corrimão o quê? Só de um dos lados, desde que ela tenha até 1,10. Se ela tiver mais de 1,10, tiver 1,20, por exemplo, obrigatoriamente tem que ter o corrimão dos dois lados. Senhores, vamos falar aqui agora, então, dos tipos de escada da norma técnica 11. Esse aqui é outro slide também, questão de prova, senhores. Esse aqui, como que vai cair na prova dos senhores? Vai ser apresentado o desenho da escada e os senhores vão ter que identificar qual desses modelos aqui é referente àquele desenho que vai estar lá na questão da prova. Questão fácil de acertar também. Obrigatoriamente, como nós já vimos naquela tabela na aula anterior, a NT11, nós temos 3 tipos de escada, importante saber também para a prova. É a escada comum ou não enclausurada, a escada enclausurada protegida, que na tabela estava como EP, a escada enclausurada prova de fumaça, na tabela estava como PF, essa primeira aqui, ó, a escada não enclausurada, estava como NE naquela nossa tabela. Então, essas são as 3 nomenclaturas de escadas que a gente vai encontrar naquela tabela. Esses 2 tipos de escada aqui, que é a escada prova de fumaça pressurizada e a escada aberta externa, nós vamos estar falando sobre elas, porque essas duas podem substituir qualquer uma dessas outras 3 aqui, só que com algumas restrições que vamos estar falando detalhadamente sobre cada uma delas aqui. A primeira delas, gradativamente, a gente vai aumentar o grau de segurança da escada. Então, essa aqui, a escada comum, é a escada que ela vai ter o menor grau de segurança, que é o quê? A gente não precisa ter janela, ela vai ter largura mínima de 1,20, o asterisco aqui, porque nós já vimos que tem algumas exceções para essa largura, na aula anterior nós vimos isso, né? A parede aqui, não necessariamente você precisa ter parede nela, ela pode ter uma lateral aberta, pode ter só um guarda-corpo aqui, a gente vai falar de guarda-corpo depois, da altura mínima que a gente vai ter esse guarda-corpo, né? Obrigatoriamente tem que ter corrimão de ambos os lados.
tem exceção para isso também. Nós já vimos algumas exceções ali para o corrimão. E porta corta-fogo aqui não é obrigatório, ou seja, é a escada mais simples delas. A gente não precisa de porta, não precisa de parede, a gente só tem que obedecer o quê? Aquela relação piso-espelho que nós falamos anteriormente, aqueles itens básicos. Ela tem que ser constituída de material incombustível, obedecer a relação piso-espelho aqui, obrigatório ter guarda-corpo nas laterais abertas, obrigatório ter corrimão, mas ela é uma escada assim, que em situação de incêndio, a gente não tem proteção, não tem ventilação obrigatória nenhuma. Por isso que esse tipo de escada, na nossa tabela lá de exigências, a gente vai pegar aqui a escada comum, no máximo ali até uns 6 metros de altura da edificação, dependendo da ocupação da edificação. O segundo tipo de escada que nós temos aqui, então, aumentando já o nível de segurança, seria o quê? A escada enclausurada protegida, que vai ser a EP. Esse tipo de escada, primeiramente o termo aqui é enclausurada. Lembra o quê? Clausura. Obrigatoriamente, ela vai ter parede em todos os seus lados. Ela tem que ser fechada por parede. Essa parede ela tem que ter resistência ao fogo de 2 horas. E para garantir esse enclausuramento, que não vai entrar fumaça dentro dessa escada, o que, que a gente vai ter aqui? Uma porta corta-fogo também, com tempo de resistência ao fogo de, no mínimo, 90 minutos. Obrigatoriamente, corrimão dos dois lados, largura mínima de 1,20. Para esse tipo de escada aqui, não tem exceção, senhores. 1,20 no mínimo de largura. Aqui a gente já começa a ter o quê? Edificações mais altas, acima de 6 metros de altura. Por isso, do que? Um clausuramento, garantir que numa situação de incêndio, por no mínimo 2 horas, essa escada, a gente garante a integridade e o deslocamento das pessoas que estão saindo e da guarnição de incêndio que vai estar entrando ali com segurança. Um item importante, senhores, a falar nessa escada, que seria o quê? As janelas. As janelas, nesse tipo de escada, elas vão ser responsáveis pelo quê? Por fazer a ventilação da escada. Como a escada ela é toda fechada por paredes, o que garante realmente a segurança da escada em relação à ventilação vão ser o quê? As janelas que são exigidas nela. No início da escada aqui, na base da escada, a gente tem que ter o quê? Uma abertura inferior de uma janela situada o quê? No térreo ou no patamar intermediário entre o térreo e o primeiro pavimento, com uma área livre de 1,2 metros quadrados, para garantir o quê? A entrada de ar dentro dessa escada, para garantir a ventilação dentro dessa escada. Os demais andares, obrigatoriamente, a gente tem que ter o quê? Umas grelhas e venezianas com abertura de 0,82 metros quadrados junto ao teto ou, no máximo, afastada 15 centímetros dele. Qual que é a intenção, o objetivo dessas aberturas em todos os pavimentos aqui, senhores? No caso de uma porta abrindo durante uma situação de incêndio, vai entrar um pouco de fumaça dentro da escada. Essas aberturas é o que vai garantir o quê? Que a fumaça vai deslocar na escada e sair pela grelha de ventilação. Atentar, senhores, que essas aberturas aqui, a gente muitas vezes já via algumas escadas colocando janelas com possibilidade de fechar. Se você fecha uma janela dessa aqui, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar obstruindo a ventilação da escada, tornando a escada inoperante. Essas aberturas elas têm que ser o quê? Permanentemente livres, têm que estar sempre abertas. E isso torna uma dificuldade na construção desse tipo de escada. Se você tem que ter essa abertura permanente, obrigatoriamente, uma lateral dessa escada ela tem que estar onde? Tem que estar na fachada da edificação. Não tem como a gente construir uma escada protegida dessa aqui no meio da edificação, com unidades autônomas, salas nos 4 lados da escada. Por quê? Essa fachada ela necessita de ventilação. Tem que ter entrada de ar por aqui, tem que ter as aberturas junto ao teto dos pavimentos para garantir o quê? A saída da fumaça para o ambiente externo da edificação. O terceiro tipo de escada obrigatória na NT11, então, vai ser o quê? A escada enclausurada à prova de fumaça, com a abreviação de PF na nossa tabela. A escada enclausurada à prova de fumaça é das obrigatórias, que tem a garantia de maior resistência ao fogo e melhor ventilação das 3 que nós já falamos. Novamente, observando o nome aqui, por ser uma escada enclausurada, ela vai ser o quê? Clausura, lembra? Parede, ela obrigatoriamente vai ser fechada
por uma caixa de parede com resistência ao fogo de 4 horas. Por que 4 horas? Esse tipo de edificação aqui que usa essa escada vão ser edificações mais altas, todas ali acima de 23 metros, dependendo da ocupação, 40 metros, e assim por diante, tem que ter escada à prova de fumaça. Quais são os diferenciais dessa escada, então? Largura, no mínimo, de 1,20, assim como as outras, tem que ter corrimão de ambos os lados. Ela vai ter o quê? Porta, corta-fogo, só que aqui tem uma diferença. A porta que dá acesso aqui imediatamente à escada, ela vai ter o tempo de resistência ao fogo de 60 minutos. Mas o tempo de resistência é menor do que a escada anterior, sim. Mas por quê? Nesse tipo de escada, a gente vai ter um ambiente protegendo a escada antes de ter acesso a ela, que a gente chama de quê? Anticâmara. Esse ambiente não pode ter material combustível, assim como a escada. Ele vai ter uma porta corta-fogo para ter acesso a ele também, porta corta-fogo de 60 minutos. Então, para chegar dentro da caixa de escada, a gente tem que passar obrigatoriamente por 2 portas corta-fogo, por isso que reduziu o tempo dela. Nós vamos ter o quê? 2 portas de 60 minutos. Essa anticâmara, obrigatoriamente, é uma anticâmara ventilada nesse tipo de escada. Como que vai ser a ventilação dessa anticâmara? Através de dutos. Nós vamos ter o quê? O duto de entrada e o duto de saída. O duto de entrada, até representado aqui na cor azul, ele vai ser responsável por colocar o ar que vem da área externa da edificação, o ar fresco, para ventilar essa anticâmara aqui e garantir o quê? A segurança da caixa de escada. O duto de saída ele vai ser responsável por fazer o quê? Caso na abertura da porta entre fumaça, dentro dessa anticâmara aqui, esse duto vai ser responsável por retirar a fumaça desse ambiente e garantir que a escada continue o quê? Protegida da ação da fumaça numa situação de incêndio que a gente tem aqui nesse pavimento. As janelas na caixa de escada que não são obrigatórias, mas podem ter também, da mesma forma que aqueles tijolos que são de vidro para iluminação. Pode ter também, desde que obedeça um afastamento lateral aqui que está descrito na norma, né? Aqui a gente tem o quê? Detalhando o duto da escada enclausurada à prova de fumaça, tanto o duto de entrada quanto de saída. Como que funciona a ventilação, então, da anticâmara, senhores? O duto de entrada, ele tem uma abertura na face da edificação, onde a gente vai ter entrada de ar fresco, e nos pavimentos, nas anticâmaras, as grelhas que dão para as anticâmaras, elas vão ser o quê? Localizadas na parte de baixo do pavimento. Esse duto, então, ele é aberto embaixo, vai ter as grelhas nas anticâmaras na parte inferior das anticâmaras, e na parte de cima, esse duto é o quê? Ele é fechado, ao contrário do duto de saída. O duto de saída ele é fechado na sua base, ele vai ter as grelhas nas anticâmaras na parte superior, e na parte de cima ele vai ser o quê? Aberto. Para quê? Esse duto, com essas grelhas na parte de cima, eventualmente, se entrar fumaça na anticâmara, a fumaça ela vai para a parte superior da escada, vai sair por essas grelhas e pelo duto vai estar saindo na parte superior aqui da escada. Muito importante nas inspeções, senhores, garantir o quê? Que realmente essas aberturas tenham as medidas exigidas no projeto, tanto do duto de saída quanto do duto de entrada. Por que disso? Essa abertura tem uma altura que ela tem que ter aqui, no mínimo, em relação ao último pavimento. O princípio de funcionamento dessa escada aqui, ele utiliza o princípio de funcionamento do tubo de Venturi. No alto da edificação vai estar passando o quê? Um vento aqui em cima, que vai, através dessas grelhas, gerar uma pressão negativa. Essa pressão negativa ela vai estar puxando o ar das anticâmaras, e se aqui está gerando uma pressão negativa puxando o ar, de onde que vai estar vindo esse ar? Exatamente do duto de entrada aqui, dessa abertura inferior. Por isso que, se por acaso esse duto não for devidamente instalado, com as aberturas corretas e altura correta, para quê? Para a corrente de ar passar e o tubo de Venturi funcionar nessa edificação, a escada, a ventilação fica totalmente comprometida. Essa visão aqui é uma visão que a gente tem, então, do corte dentro da escada, do que? O duto de saída com as grelhas na parte superior, para quê? Fazer a retirada de fumaça,
e o duto de entrada com a grelha na parte inferior, para garantir o quê? A entrada de ar puro da área externa da edificação. Relembrando aqui, então, senhores, para a questão de prova, diferenciar as 3 escadas. Vamos voltar aqui na primeira delas. Escada comum. É a escada mais simples, não tem porta, não precisa ter parede, é a mais simples de todas. Escada enclausurada protegida, porta corta-fogo, tem paredes ao redor e é a escada intermediária em relação à proteção. Terceira escada, então, que a gente tem, escada prova de fumaça. Obrigatoriamente, a gente tem anticâmara ventilada. Então, escada prova de fumaça, anticâmara. A escada protegida só tem uma porta corta-fogo e escada comum não tem porta, diferenciando as 3, facilitando aí os senhores, então, para ganhar uma questão fácil na prova. Escada aberta externa. Essa é uma escada não obrigatória na NT11, mas em algumas situações pode ser que a edificação opte, o engenheiro vai fazer a opção de realmente estar utilizando esse tipo de escada. Lembra quando eu comentei que a escada enclausurada protegida, ela precisava de grelhas direto para a fachada da edificação? Caso você não consiga fazer aquele tipo de escada, você pode o quê? Já construir a escada do lado de fora da edificação. Essa escada ela tem que ter o quê? Obrigatoriamente corrimão de ambos os lados. O acesso a ela tem que ser por porta a porta-fogo para não comprometer o quê? O uso da escada externa em uma situação de incêndio da edificação. Ela obrigatoriamente tem que estar afastado das aberturas aqui da edificação. Por quê? Por exemplo, se a gente tem um incêndio nesse pavimento, essa janela aqui, ó, se ela estiver muito próxima à escada, ela iria comprometer o deslocamento nessa escada. O guarda-corpo dela aqui já é mais alto, ó, é a altura de 1,3 metros. E a parede, ao longo dessa escada aqui, ela tem que ter resistência ao fogo de 2 horas. Da mesma forma, se tiver um incêndio na parte interna da edificação, essa parede ela tem que resistir e garantir que as pessoas utilizem a escada com segurança. Outra restrição que a gente tem na escada aberta externa vai ser o quê? Ela só é permitida até 23 metros de altura. Acima disso, a gente não pode utilizar mais essa escada. Até pela forma como é instalada aqui. Se a gente começar a colocar uma escada muito alta, às vezes a pessoa que tem um pouco de fobia com a altura, ela não vai ter nem coragem de descer pela escada, né? O último tipo de escada aqui, então, que a gente tem, senhores, é a escada pressurizada. Essa escada, ela substitui qualquer uma das outras escadas, tanto em relação ao tipo de escada, e não tem também a restrição de altura que a escada aberta externa tinha. A escada pressurizada, ela tem alguns itens mais complexos que a gente vai estar falando, por isso ela tem uma norma específica para ela, que no caso vai ser a NT13, que a gente tem uma instrução específica para ela posteriormente. Chegamos, então, ao término da aula 4. Nessa instrução, aprendemos como identificar e diferenciar as escadas das saídas de emergência. Muito obrigado a todos e bons estudos.